Muito bem. Falando sobre a Lei Aldir Blanc, essa lei ela foi aprovada pelo governo federal e ela está inserida no Brasil todo para que todos os centros culturais com CNPJ ou não, isso é muito importante também, estarem pleiteando e entrando para poder adquiri-las. Também ela entra como um auxílio para os profissionais da área da cultura. Então nós vamos falar agora sobre os 3 incisos principais do artigo 2º da lei, que fala quem são as pessoas e quem são as instituições que poderão pleitear esses valores que virão. Também a gente vai falar sobre o inciso 3, que são as licitações, enfim, que todas as empresas poderão concorrer. Além disso, nós vamos falar também sobre os 2 cadastros, o cadastro da pessoa física, que é os profissionais que trabalham na cultura, e também o cadastro das entidades tradicionalistas, ou não, as entidades dos centros culturais. Antes de mais nada, nós precisamos entender que essa lei ela veio como um setor emergencial. Ela serve principalmente para auxiliar em contas fixas que a entidade tem e possui durante o ano, que pelo fator da pandemia, não está conseguindo cumprir com as suas obrigações. E ela veio, então, distribuir de 3 a 10 mil reais para cada entidade, cada centro cultural, que se enquadrar nesses requisitos, né, da lei para poder arrecadar estes valores. Como eu falei anteriormente, a lei ela irá distribuir, vamos dizer assim, porque muitas prefeituras ainda estão se organizando para poder fazer todos os trâmites que elas precisam para que as entidades e os centros culturais façam as suas inscrições. Então nós vamos falar agora que compete a lei, a renda emergencial. É o inciso 1. Isso são os R$ 600 de ajuda às pessoas que trabalham na cultura. Muito simples, não tem mistério, você não pode estar recebendo o valor emergencial, aquele do governo, que já foi lançado já há uns 3 a 4 meses, você não pode estar cadastrado nele e você pode pleitear esse valor de R$ 600, desde que você não esteja também com carteira assinada e não recebendo seguro-desemprego e outras questões ligadas ao governo. O inciso 2, ele é para os centros culturais. Muita atenção, centros culturais, ele está dizendo que não é só para os CTGs, nós estamos aqui falando sobre os centros de tradições gaúchas, né? Que é o que a gente vive, o que a gente está, vamos dizer assim, convivendo durante todos os dias. Essa lei, ela é para todos os centros culturais. Então, depois eu vou falar ali quais são os centros que se enquadram. Nesse inciso número 2, a gente precisa ter muito cuidado, porque ele é muito amplo e hoje em dia muitas dúvidas estão surgindo. Quem se enquadra, onde se enquadra e como se enquadra. Na lei, ela é bem clara, se a gente for ler ali, ela vai dizer o seguinte, percebam o que ela fala. Deste artigo, os espaços culturais artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais, organizações comunitárias, cooperativas e instituições culturais com atividades interrompidas, que devem comprovar sua inscrição e a respectiva homologação em pelo menos um dos seguintes cadastros. Aí vem os cadastros embaixo, que fala sobre cadastro estadual de cultura, cadastro municipal de cultura, cadastro nacional de pontos e pontões culturais e assim vai. Outra questão importante que a gente deve ter muito cuidado é que as prefeituras, elas precisam fazer algumas coisas, algumas atribuições que são parte dela realizar para que os centros culturais de sua cidade possam ganhar. Então, a gente pode ficar em contato com as prefeituras, os patrões e todos, para que possam verificar a que pé está andando esse processo das prefeituras. Quais são as questões que a prefeitura tem que fazer? Primeiramente, ela tem que abrir um edital, né, vamos dizer assim, um edital onde os centros culturais da cidade possam ter a oportunidade de fazer suas inscrições. Além disso, eles têm que reabilitar e montar, né, o Conselho Cultural. Esse Conselho Cultural ele atua firmemente no processo. As prefeituras que não estão cadastradas no site do governo precisam se cadastrar com o responsável da Secretaria de Cultura ou Educação e também um plano de aplicação, um plano de organização, vamos dizer assim, onde a prefeitura vai ter que organizar como que ela vai distribuir estas rendas. Agora eu vou falar rapidinho sobre como que ela está dividida. Do valor 100% que entra
para esta verba que vem para as prefeituras, no mínimo 20% desta verba, ele entra no inciso 3. E quais são, o que são, na verdade, o que é o inciso 3? O inciso 3 é as licitações, os editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens, serviços vinculados ao setor cultural. E outras, vamos dizer assim, instrumentos destinados à manutenção de agentes. Então, isso é um pequeno resumo assim do que o inciso 3 fala. É no mínimo 20%. Então, cada prefeitura vai adotar ou 20%, ou 30%, ou 40%, é no mínimo. E os outros 60% para os demais incisos. Né? Vamos dizer assim. Algumas prefeituras, por exemplo, aqui em Passo Fundo, que a gente tem um contato, a gente verificou que eles estão dividindo em pequena, média e grande instituição. Os centros que podem adquirir são pontões, né, e pontos de cultura, teatros independentes, escolas de música, capoeira, artes, estudos, companhia de dança, escolas de dança. Né? Lembrando que o MEI, microempreendedor individual, também pode, né? Ali na hora que você vai fazer a inscrição no site lá do Centro Cultural, ele pede se você é um ME, né, microempresa, se você é um MEI, microempreendedor individual, e outros setores, inclusive ele deixa aberto para as entidades que não têm CNPJ. Então isso é muito importante. Outros que se enquadram, por exemplo, são circos, cineclubes, centros culturais, que é no caso dos CTGs, né? Casas de cultura, centros de tradições também se enquadra. Ele é bem amplo, museus comunitários, e assim vai, centros artísticos e culturais, e assim vai de vários pontos ali especificados para que possam pleitear estes valores. Além disso, a gente precisa ter muito cuidado e um contato com as prefeituras. Na verdade, as prefeituras terão 60 dias para aplicar estes valores. Se a prefeitura não organizar nesse sentido, esse valor volta para o Estado e aí o Estado vai direcionar no que ele acha necessário. Então, hoje, nossos CTGs têm a oportunidade de pleitear esta verba perante os seus municípios, onde ele entra diretamente para o CTG. Além destas questões que nós falamos anteriormente no vídeo, pessoal, eu quero chamar a atenção em alguns pontos muito importantes que tem muitas pessoas em dúvida. Por exemplo, uma delas é o seguinte: os valores, pessoal, não poderão ser investidos para construções novas, para questões de aquisição principalmente aquele valor do inciso 2 que eu comentei, que é de 3 a 10 mil reais. A gente precisa ter muita atenção, muito cuidado, que essa lei, por mais que ela seja ampla e bastante, vamos dizer assim, bastante especificidades nela, a gente precisa entender que ela é uma lei emergencial. E quando a gente fala sobre lei emergencial, a gente está querendo dizer que ela é para emergências e custos mensais, aonde o CTG, o Centro Cultural, não está conseguindo pagar pelo fato da pandemia. A gente não pode, por exemplo, agora eu vou construir um banheiro dentro da minha entidade, eu vou construir uma churrasqueira, eu vou fazer uma fachada nova. Não vai conseguir comprovar isso depois. Né? Por que comprovar depois? Porque isso tudo precisa ser comprovado com notas fiscais. Outra questão que pode ser feito também, que é muito importante, que muitos não sabem, é a questão de atividades culturais nesse momento de pandemia. Por exemplo, um projeto cultural onde possa disponibilizar para os alunos e para o município todo via YouTube, via Facebook. Isso também pode ser feito, porque é um fomento à cultura e ele pode ser justificado. Principalmente atividades que já estavam sendo programadas para fazer anteriormente e não puderam ser feitas presencialmente, e o CTG se adaptou para poder realizar, né, e fazer essas atividades mesmo online, né, fomentando a cultura. Custos que vocês poderão pagar, então, que os centros culturais poderão pagar, são bem claros, né? Por exemplo, luz, água, telefone, inclusive dá para pagar financiamentos feitos anteriormente à pandemia, e por causa da pandemia os CTGs não conseguem arrecadar os fundos para poder pagar, então financiamentos também. Os professores também poderão ser pagos, os salários que estão pendentes poderão ser quitados, poderão ser pagos sem problema nenhum. Os músicos, os instrumentais também poderão ser pagos esses valores, porque eles são prestadores de serviços.
E muito importante é saber que mesmo na pessoa física, ele também pode ser justificado o pagamento dele, porque ele é contratado, né, pela entidade. Além disso também, você pode, as empresas que são contratadas, a gente sabe que tem muitos professores com microempreendedor individual que faz os pagamentos, o CTG faz os pagamentos para o instrutor tira a nota. Esse também é um compromisso firmado antes da pandemia que as entidades não estão conseguindo cumprir o pagamento por esses profissionais e que também estão necessitando. Muito bem, pessoal. Falei bastante sobre a lei, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Gostaria só de salientar agora sobre os 2 cadastros que precisam ser feitos. O primeiro é um cadastro onde o profissional pode se enquadrar nos R$600. E o segundo cadastro também. Lembrando que o segundo cadastro tem que ser feito, primeiramente, com aquele edital que eu falei anteriormente que as prefeituras vão abrir para os centros culturais da cidade se enquadrarem. E depois, cada prefeitura está atribuindo, algumas estão direcionando o link para os centros culturais fazerem suas inscrições. Um exemplo aqui em Passo Fundo, importante, na hora que você fizer o cadastro do inciso 2, ele pede algumas coisas como conta de luz e água dos últimos 4 meses de 2019, contratos que se tem firmado ou comprovantes que se tem firmado, fotos, vídeos onde comprovam a atividade cultural do centro cultural e N outras coisas também. Além disso, o balanço de 2019 é muito importante para que eles possam ter ideia da movimentação, e também pode-se enviar, que é muito interessante, as projeções de atividades e eventos de 2020 que não puderam ser realizados, porque isso faz com que tenha uma clareza na hora da avaliação, na hora que é feito, que é visto esse centro cultural, né, que tinha uma programação de atividades e que não está conseguindo arrecadar esses fundos. Gostaria então de agradecer os patrocinadores, os apoiadores desse projeto, que são Vitrine Sul, Vitrine do Automóvel de Biranharas, Boa Vista Móveis Planejados, Supermercado Tio Patinhas, Santex Tecido, Churrascaria Pampa e Sorelli Cozinha Italiana.